Boa tarde, hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Hoje nós fazemos nosso primeiro boletim epidemiológico aqui na Secretaria de Saúde. Hoje estou junto aqui com o Dr. Ricardinho, nosso vice-prefeito, junto com a Bruna Tometi, que é a nossa secretária de saúde. E é um momento muito especial, muito importante para a nossa cidade, para a gente poder apresentar tanto a nossa secretária para toda a nossa cidade, para a nossa população. Depois vocês vão conhecer mais um pouquinho dela, do seu trabalho, do seu currículo, da sua capacidade, acima de tudo, para poder fazer a gestão da saúde pública no nosso município. Nós passamos por um momento muito difícil, nós estamos aí após as festas de final de ano, passando por um novo boom, talvez a segunda onda, ou ainda a continuidade da primeira onda, mas fato é que nós estamos com um aumento de casos Covid-19 muito grande. Nós temos todos os nossos leitos na Santa Casa de Batatais, no nosso hospital, ocupados. Então nós estamos passando por um momento muito difícil, muito complicado, né? E nesse momento o mais importante é a prevenção. É o que nós orientamos para que as pessoas se cuidem, se previnam, para que nós possamos juntos vencer o vírus. Nosso objetivo também é pensar que em breve nós esperamos que a vacina chegue rápido. Ontem estive em uma reunião virtual com o governador João Dória, com os seus secretários, e ele passou um pouco do plano estadual de imunização. Nós aqui em Batatais estamos já discutindo todas as questões de grande importância que é o plano municipal de imunização para toda a nossa população, principalmente obedecendo os critérios do governo do estado, na questão dos grupos de risco, quais são os prioritários para no momento adequado tomar a sua dose de vacina. E a vacinação em massa ela é importante não só para a saúde pública, mas também para a questão econômica, e o nosso governo está muito preocupado com essa questão. Já estamos planejando e realizando estudos para elaborar um plano de retomada econômica para o município de Batatais. Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para o Dr. Ricardinho, falar um pouquinho com toda a população de Batatais e deixar um recado para toda a nossa cidade. Nós ainda estamos no meio da pandemia, com os casos aumentando, então todo cuidado é essencial. Então sempre use máscara, lave sempre as mãos, utilize álcool 70, evite grandes aglomerações, sempre que possível fique em casa. Então vou passar agora para o Dr. Ricardinho para poder falar um pouco com a população de Batatais sobre esse momento tão importante que nós estamos atravessando e de grandes dificuldades, mas que com absoluta certeza juntos nós vamos vencer. Boa tarde a todos, quero agradecer aqui o convite de fazer a live aí do lado do prefeito Juninho, da secretária Bruna. É um prazer estar informando a população, agradecer toda a população que tem nos apoiado nesse início de governo, que não é fácil essa transição, e a população está junto com a gente acreditando nas mudanças e também na renovação da política e também na nossa gestão, né? Com relação à Covid-19, nós estamos preocupados porque realmente houve, depois dessa calmaria que teve no final do ano, nós tivemos bem menos casos no final do ano, tinha situação de ter um paciente internado no hospital. Hoje nós temos a segunda onda, ou como o Juninho mesmo falou, a evolução da doença. Então nós temos casos aumentando depois dessas festas de final de ano, né? Eu penso que nós, como população, demos uma relaxada mesmo, porque estava muito maçante a questão da quarentena, e isso está refletindo no nosso país, né? E na nossa cidade também. Hoje nós temos no hospital 8 pacientes internados e 8 leitos Covid, né? Nós já tivemos situação da ala Covid ter 14 leitos e já tivemos situação dos 14 leitos estarem ocupados também. Então, assim, nós estamos preparados, lógico, se precisar de aumentar essa ala, será aumentada, mas o que a gente tem que falar como gestor e eu como médico é para que a gente volte a repensar nos nossos cuidados com relação a essa doença. Essa doença é um vírus que nós não temos nenhum remédio comprovadamente eficaz para combater essa doença. Nós não temos remédio. O nosso remédio é a prevenção, os nossos cuidados. Máscara, álcool gel, isolamento. Quem puder ficar em casa, evitar de passar pelo hospital, pela UPA, esses locais de pronto atendimento, de serviço de saúde, são locais de urgência. Quais são os sintomas de urgência da Covid-19? Sinais de alerta para que a pessoa possa procurar um serviço. Falta de ar,
febre persistente, que a pessoa toma antitérmico e não melhora a febre. E aí são situações que tem que procurar o serviço, passar por consulta. Tirando isso, se você tiver uma dor no corpo, um quadro gripal leve, tentar evitar, porque, por exemplo, ontem na UPA teve 46 pacientes no isolamento. No hospital, 15 pacientes no isolamento, fora os leitos todos ocupados de internação. Então é esse inchaço do sistema público de saúde que a gente tem medo, como gestor, como profissional da saúde, da gente não dar conta de atender principalmente os casos graves, né? Porque mais de 85% das pessoas que vão ter a doença vão ter sintomas leves, o próprio organismo vai produzir os anticorpos e vai sarar. Agora, os outros 15% vão ter sintomas mais graves e de 2 a 5% pode ser os casos que vão evoluir de forma grave mesmo. Então, assim, o que nós precisamos ter consciência como população de Batatais? Tentar evitar ao máximo a aglomeração, tentar evitar sair de casa novamente, procurar os serviços de saúde quando tiver sinais de alerta, febre persistente, falta de ar ou algum sintoma que julgar importante de procurar o serviço. E que nós vamos vencer isso. A vacina está aí, está próximo de chegar a vacinação, nós estamos muito confiantes, mas nós temos que passar para a população não situação de pânico, mas situação de conscientizar as pessoas, porque a luta é de todos nós, né? Nós precisamos combater isso da melhor forma possível. Então, gostaria de agradecer todo o apoio e pedir essa conscientização para as pessoas, para a gente poder vencer isso. E agora passar a palavra para a Bruna. Boa tarde a todos os munícipes. É a primeira vez, né, que eu tenho a oportunidade de me apresentar formalmente a todos. Sou enfermeira de formação, sou formada pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, sou mestra em Ciências da Saúde também pela mesma instituição, tenho especialização pela Escola Nacional de Saúde Pública, pela Fiocruz, tenho experiência assistencial desde a área oncológica, tenho urgência, emergência e também sou professora do Centro Universitário Claretiano na graduação, né, de 2 disciplinas, a graduação de enfermagem. Tive também uma experiência dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto e quero dizer que é uma honra, realmente, uma alegria representar a saúde nesse momento como gestora, assumir o compromisso, né, responsabilidade social com vocês, junto à nova administração pública, elegida democraticamente por vocês, na confiança que depositaram, né, num projeto real de mudança, e dizer que nós compartilhamos da mesma proposta, né, que é realmente oferecer uma saúde de maior qualidade, com aproveitamento efetivo dos recursos e com a transparência dos atos. Então, agora, diante dessa situação que estamos vivenciando, né, do Covid-19, nos últimos dias, como vocês têm acompanhado, estamos publicando o boletim epidemiológico diariamente. Até aproveito para colocar aqui algumas questões relacionadas aos horários se referem à própria logística de contabilização. Como os dados eles têm aumentado, a demanda de atendimento tem aumentado, como o Dr. Ricardinho expôs, nós estamos, né, nos esforçando ao máximo para passar a maior informação dos dados de forma correta para vocês. Então, essa conferência ela está sendo feita para que esses dados eles cheguem para vocês da forma mais transparente e real, de acordo com o último levantamento. Nós realizamos o levantamento até às 16 horas, todos os dias. Nós levantamos os dados de todo o município, então, desde os atendimentos ali no ambulatório Covid, até no hospital, na UPA, os casos confirmados, os suspeitos, os que passaram pelos laboratórios particulares, para que realmente a gente consiga dar uma explanação, uma real situação do cenário que nós estamos vivenciando na nossa cidade a vocês. Tanto que
à medida que nós fomos publicando esses boletins, nós ouvimos vocês, porque trabalhamos para vocês em relação a essas informações, buscamos melhorar diariamente a forma de expor esses dados e deixar o mais claro possível e o mais transparente possível quanto a essas informações. Como puderam acompanhar, a situação atual, nós estamos no que a gente chama de um alarme vermelho do Covid-19. O que seria isso? Hoje é o nosso terceiro dia com uma taxa de ocupação de 100% dos leitos disponíveis para a ala Covid no nosso município. Como vocês têm acompanhado, nos últimos 7 dias, então na última semana, nós tivemos um total de 125 novos casos confirmados de Covid-19 aqui no nosso município. Então, desde o dia 1º até hoje, dia 7, nós tivemos 125 casos novos. Hoje, em especial, acabamos de publicar o nosso boletim, vocês podem ver que nós tivemos 27 casos confirmados da doença apenas em 24 horas. Isso se repetiu ontem, que a gente também teve 28 casos, e no dia 5, 33 casos. Coincidentemente, esses números, eles estão refletindo também na internação, né? Então, nos últimos 3 dias que foram quando a gente teve um aumento, né, exponencial, crescente desse número de casos confirmados da doença, nós também tivemos um crescimento de demanda por internação desses pacientes. Então, assim, até o momento, nós temos um total na nossa cidade, desde quando começou a pandemia, de 1.579 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, 125. Ok. Em relação ao que o Dr. Ricardinho colocou, uma coisa que eu acho importante de todos também conhecerem é a demanda que isso tem colocado diretamente na assistência. Então, ontem na UPA, nós batemos o recorde de atendimento de isolamentos. Então, desde quando começou a pandemia, nós nunca havíamos atendido apenas na unidade de pronto atendimento 46 pacientes. Isso é uma grande demanda, tá? Esses pacientes entraram nos nossos dados. Nós temos percebido que há muitas dúvidas em relação à disponibilidade dos leitos, né? O que quer dizer esse 100% de ocupação? Nós temos 8 leitos no total disponíveis na nossa ala Covid. 5 leitos de enfermaria e 3 leitos de UTI, tá? Esses leitos, como o Dr. Ricardinho explicou, eles vêm sendo disponibilizados já, eles foram contratados nos últimos 45 dias, dia 11 a gente já vai estar renovando, antes disso, se necessário, né, essa expansão, como a gente já tem conversado e estudado em parceria, como sempre, com a Santa Casa de Batatais. Esses números de leitos, eles são calculados de acordo com o número de casos que nós temos. Então, o próprio boletim epidemiológico, a própria situação epidemiológica do nosso município, que nos diz sobre a necessidade de expansão desses leitos. Então, é importante dizer que esses 8 leitos, eles são disponíveis apenas para Batatais. Nós não estamos recebendo nenhum indivíduo, nenhum paciente da região no momento. Então, esses 8 pacientes que estão lá são pacientes de Batatais. Por quê? Porque a nossa ala Covid ainda não está credenciada, tá? Antigamente ela recebia, quando teve esses 14 leitos disponíveis, por um próprio processo operacional, normativo, relacionado ao Ministério da Saúde. E como teve uma queda da demanda, foram repensadas essa disponibilidade, esse recurso, e no momento, esses 8 leitos, eles são custeados apenas pelo nosso município. Por isso que ele atende apenas os nossos munícipes, ok? É claro que tem se realizado alocações internas e também é importante se dizer que em nenhum momento se mistura paciente positivo com confirmado dentro da ala Covid. A Santa Casa de Batatais, ela segue todas as normativas técnicas e assistenciais para garantir a segurança dos pacientes, melhor atendê-los e também dos seus profissionais de saúde. Então, quando a gente pensa que a gente tem 8 leitos disponíveis, a gente tem uma disponibilização interna, então não pense vocês que é porque tem 4 pacientes na enfermaria, então 3 positivos e 1 confirmado,
e um suspeito, eles não se misturam, tá? Esse cuidado é tomado, que era uma das questões que foram colocadas. Nós estamos estudando já, como dito, a possibilidade de expansão, até porque, como eu tenho conversado e a gente participou, inclusive ontem, né, da coletiva do Dória, os secretários da região também têm colocado essa dificuldade, esse aumento dos casos, e tudo indica que ocorrerá um aumento da pressão por leitos na nossa região, principalmente a partir do dia 20 de janeiro. Então, tudo isso que a gente está vivenciando agora é um reflexo das festividades de final de ano. Nós sabemos que uma pessoa positiva para a Covid, ela consegue infectar em média 6 pessoas. E que quando esse contágio ocorre, pode demorar de 1 até 14 dias para essa pessoa manifestar sintomas. Geralmente ela manifesta até o 5º dia, mas pode demorar um pouco mais. Imaginem vocês a disseminação desse vírus em nossa população no meio dessas festas de final de ano. Então, até que isso comece a se apresentar, a gente tem uma demanda que só tende a crescer nos próximos dias, tá? Outro fator importante, informativo, que vocês devem ter notado em relação à faixa etária desses pacientes confirmados, a maioria desses pacientes confirmados no momento, eles têm mais de 70 anos de idade, que nos preocupa, porque são pacientes de potencial complicação, seja pela idade, pelo próprio processo de envelhecimento, seja pelas comorbidades geralmente associadas. Então, isso também é um momento de alarme para nós, porque pacientes mais velhos, potencialmente graves em UTI, é algo para realmente a gente mostrar a situação como tem nos preocupado e como deve preocupar a todos. Eu coloco a fala do Dória ontem, que foi colocada em coletiva, que nós gestores, nós temos que atuar realmente com compaixão e pelo dever com a saúde e a vida de vocês e de suas famílias. Para tanto, reiteramos a importância que todos mantenham as medidas de precaução, usem máscara, higienizem bem as mãos de vocês, lavem as mãos, evitem contatos desnecessários, aglomerações, mantenham as medidas de isolamento social. Hoje nós iríamos falar sobre o Plano São Paulo, mas ele não foi publicado e foi adiado para amanhã. No momento, o que a gente tem mais sobre informações em relação às diretivas e às normativas do nosso estado é em relação à vacina, que vocês sabem, como foi tanto publicado, faz parte do nosso plano de ação. Aqui em nossa gestão, especialmente, o plano, a campanha de vacinação, ela já foi iniciada antes de assumirmos. Então, antes mesmo de assumirmos, nós já começamos a elaborar de acordo com as normativas que havíamos recebido. Tanto o Juninho quanto o Ricardinho participaram de reuniões diretas com o Dimas Covas, com algumas orientações, e nós começamos a trabalhar sobre isso. Hoje, em especial, vocês vão ver que a gente vai publicar, né, oficialmente uma solicitação informativa para as unidades, né, que atendem diretamente pacientes, né, na saúde e também a funerárias, porque essa população ela vai ser a população público-alvo da primeira fase de vacinação, e nós estamos fazendo um levantamento, né, oficial. Nós conhecemos todos os profissionais que nós temos na rede, mas queremos ter uma estimativa real, geral do nosso município, até para direcionar nossas ações de forma mais efetiva possível. Né? Temos trabalhado, ao que tudo indica, a vacinação ela provavelmente ocorrerá seguindo as diretivas de São Paulo no dia 25/1, e temos nos preparado diariamente para isso. Hoje, inclusive, realizamos uma reunião, já direcionamos algumas ações que já estão sendo implementadas na nossa rede, inclusive. Nós vamos compartilhar esse plano com vocês, com o Conselho Municipal de Saúde, com a Câmara. Né? A nossa ideia é realmente trabalhar junto a vocês para que esse processo de vacinação ocorra da melhor forma possível, com a melhor cobertura vacinal que nós precisamos ter nesse momento, que é a forma que sabemos que vamos conseguir controlar a situação epidemiológica do nosso município e também a nível estadual e nacional, consequentemente. Bom,
A gente gostaria também de falar para a população, informar toda a nossa população. Muitas pessoas, principalmente o comércio, nos questionam a respeito da regulamentação, sobre decretos. E amanhã, o Plano São Paulo, o governador João Dória vai anunciar o Plano São Paulo. Nós vamos ver quais são as orientações do governo do estado, porque já é uma medida e uma orientação, uma determinação do Supremo Tribunal Federal que os municípios eles têm competência residual. Ou seja, o que o governador, o que o governo do estado determinar para os municípios, obrigatoriamente os municípios têm que cumprir. A única possibilidade de trabalhar em desacordo com o decreto é se nós decretarmos também medidas mais restritivas. Então nós estamos aguardando amanhã a coletiva do governo do estado, do governador João Dória, para que nós possamos também nos adequar à nova realidade. Nós não sabemos se nós vamos nos manter de fase, se a fase vai retroagir, então nós também estamos aguardando com grande ansiedade para poder informar toda a nossa população. Amanhã, mais uma vez, a doutora Bruna ela fará uma nova live para poder orientar toda a nossa população, principalmente sobre as questões apontadas pelo Plano São Paulo, para que toda a população obtenha as informações de forma clara, transparente e possa se preparar para todas as medidas que serão ou deverão ser tomadas ou adotadas. Nós gostaríamos de reforçar que toda a nossa estrutura de rede pública de saúde, principalmente os nossos profissionais, são absolutamente qualificados e estão preparados. Nós todos, a Prefeitura Municipal de Batatais, a Secretaria Municipal de Saúde e todos os nossos profissionais, valorosos profissionais que hoje se dedicam de forma constante, sem nenhum tipo de reclamação, na linha de frente, atendendo toda a nossa população. Nós estamos preparados, tanto para poder conter o avanço do coronavírus, para medidas de prevenção da doença e também pela questão de elaboração do plano municipal de imunização. Então nós estamos preparados, nós vamos dar toda essa possibilidade da nossa população ter as informações de forma muito clara, muito objetiva e muito transparente, e nós nos colocamos sempre à disposição. Lembrando também que a nossa grande preocupação é com a saúde pública e também com a retomada econômica, com a questão dos comércios locais, geração de emprego. Nós temos que trabalhar caminhando lado a lado e dessa forma nós estamos, repito, elaborando um grande plano de retomada econômica para que após o início da vacinação nós possamos retomar também com tudo a nossa economia. Então esse era o nosso recado. Eu gostaria aqui de deixar à disposição do Dr. Ricardinho, se ele quiser finalizar, mandar um abraço para a população, conscientizar. A gente reforça sempre as medidas de segurança, sempre utilizar máscara, manter o distanciamento social, sempre que possível ficar em casa, lavar bem as mãos, utilizar o álcool 70, para que nós possamos juntos prevenir e vencer todas essas dificuldades e vencer a pandemia e a Covid-19. Mas agradecer realmente e pedir para toda a população para que venham junto com a gente para poder se conscientizar de que a doença ainda está aí e de forma muito grave, ainda os casos estão realmente aumentando e nós precisamos voltar a ter aquele cuidado de não aglomerar, de não procurar o serviço, de não inchar o sistema de saúde quando não tiver necessidade, quando não tiver sintomas de urgência, como falta de ar, febre persistente, e nós com certeza nós vamos estar sempre ligados em todas as questões referentes a essa doença e vamos estar atendendo a nossa população da melhor maneira possível e nós vamos vencer junto essa doença, tenho certeza disso. Muito obrigado a todos. Eu gostaria também de me colocar à disposição de todos em relação aos esclarecimentos de dúvidas. Podem colocar nos comentários as dúvidas que vocês têm, que amanhã a gente vai estar conversando sobre elas, tá bom? Inclusive, aproveitar também a fala do Juninho em relação aos profissionais de saúde. Gostaria de realmente deixar aqui registrado a minha consideração ao trabalho que tem sido realizado por cada um de vocês na nossa rede de atenção à saúde, tanto na atenção básica até a atenção especializada, as unidades de saúde que têm atendido esses pacientes, o ambulatório Covid, a UPA, a Santa Casa de Batatais, com excelentes profissionais que têm desempenhado um serviço de grande excelência nesses atendimentos. E dizer para vocês que
a saúde de um direito, ela passou a ser um dever de todos nós. Então mantenham as medidas de precaução e em breve estaremos juntos novamente para podermos conversar. Bom? Um abraço a todos.